está acontecendo a cúpula de líderes sobre o clima, convocada pelo presidente estadunidense Joe Biden. É muito assunto, né, gente? Eu sei. A gente até esquece que o planeta está esquentando e que se a gente não fizer nada, a gente vai inviabilizar a vida na Terra. Pois é, trago boas notícias, só que não. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, fala aqui pra eles. Olá, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Depois de me despedir do Bolt que não para quieto, vamos começar o vídeo. A gente vai conversar hoje sobre um assunto um pouquinho diferente. Talvez vocês tenham visto aí pelos jornais, mas hoje, quinta-feira e amanhã, na sexta, está acontecendo a cúpula de líderes sobre o clima, convocada pelo presidente estadunidense Joe Biden. É muito assunto, né, gente? Eu sei. A gente até esquece que o planeta está esquentando e que se a gente não fizer nada, a gente vai inviabilizar a vida na Terra. Pois é. Trago boas notícias, só que não. Para muita gente aqui no Brasil, a questão ambiental é ainda menos central nas discussões. Mas lá fora, o debate é quentíssimo. E o Joe Biden já avisou que essa pauta vai ser um dos pilares do governo dele. Ruim para quem? Ruim para o governo negacionista do Jair Bolsonaro, que, aliás, é negacionista de várias coisas, né? Da gravidade da pandemia e das consequências do aquecimento global. Ciência definitivamente não é com eles. Enquanto o ex-presidente Donald Trump dava o tom da política internacional, dava até para o Bolsonaro se fazer de maluco por aqui, porque o negacionismo dele tinha respaldo de gente mais poderosa, o presidente dos Estados Unidos. Agora, o governo brasileiro está praticamente sozinho no discurso de descaso com o meio ambiente. A cúpula de líderes sobre o clima vai ser virtual, claro, em virtude da pandemia, e tem o objetivo de discutir a necessidade de novas metas para a redução das emissões de carbono no mundo. O governo estadunidense deve divulgar metas mais ambiciosas de combate ao aquecimento global. Afinal, eles estão querendo recuperar o tempo que foi perdido durante a gestão Trump. Como a gente sabe, o Bolsonaro não liga a mínima para o meio ambiente. Inclusive, ele se elegeu presidente com as propostas de reduzir multas ambientais e interromper as demarcações de terras indígenas. Mas agora, como a música mudou nos Estados Unidos, o Bolsonaro está tendo que se adaptar por aqui também em alguma medida. Aliás, não só por isso, né? Tem muita gente pressionando o governo na pauta ambiental e a gente vai falar disso um pouco mais para frente no vídeo, mas enfim, vou continuar aqui a minha linha de raciocínio. Como o assunto é o meio ambiente, a gente vai ter que falar de uma figura inglória desse governo. O ministro Ricardo Salles. O Salles talvez seja o último da chamada ala ideológica no primeiro escalão do governo e está sempre na corda bamba. Ninguém gosta dele, nem o Centrão, nem o agronegócio, nem os empresários, nem eu, nem você. Só quem gosta dele é o Jair Bolsonaro e os madeireiros que ele ajuda. O Ricardo Salles, inclusive, foi alvo recentemente de uma notícia-crime da Polícia Federal do Amazonas e passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal por supostamente atrapalhar uma investigação sobre madeireiras ilegais. Ele teria cometido 3 delitos: dificultar a ação fiscalizadora do poder público no meio ambiente, exercer advocacia administrativa e integrar organização criminosa. Por coincidência, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que trouxe essa notícia-crime contra o ministro, acabou demitido pelo diretor-geral da Polícia Federal alguns dias depois. Várias coincidências nesse governo, né? O Ricardo Salles é daqueles que não cansa de passar vergonha. Em entrevistas recentes, quer dizer, passa vergonha para alguns, né, gente? Porque, enfim, o povo mais alucinado ali do bolsonarismo, ele faz sucesso. Mas tá, vamos lá. Em entrevistas recentes, o Ricardo Salles disse que espera pagamentos antecipados de $1 bilhão por ano para que o Brasil reduza o desmatamento na Amazônia. Ou seja, ele está querendo cobrar pelo que ele deveria fazer de qualquer maneira. Sem essa grana, o Ricardo Salles acha que não dá. Os gringos têm que ajudar o governo Bolsonaro a ajudar, sabe? Poxa. O Departamento de Estado americano já mandou avisar que não tem essa de pagar antes do serviço feito. E que, sem sucesso na negociação climática, nessa negociação de clima, outras pautas internacionais importantes para o Brasil, como acordos comerciais e a entrada do país na OCDE, não vão poder continuar.
Vocês sabem que um pessoal que gosta do Bolsonaro faz maior alarde com essa coisa de entrada do Brasil na OCDE, não sabem? Eu, quando estava estreando na CNN, lembro que conversava muito com o Fernando Nakagawa sobre as notícias envolvendo essa negociação do Brasil com a OCDE, a tal da carta de intenções e tal, a declaração de que ia dar o apoio do ex-presidente Donald Trump, lá. Então, o meio ambiente tem a ver com isso também. Então vamos lá. Além do micão de todo dia do governo Bolsonaro, tem um ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui para vocês. Uma das ideias geniais do Ricardo Salles e do presidente para, dizem eles, reduzir o desmatamento na Amazônia, que aliás bateu recorde agora em março, é a criação de uma nova força de fiscalização militar com poder de polícia para atuar na região. Essa força atuaria em paralelo ao trabalho que já é realizado pelo IBAMA e pelo ICMBio, ambos órgãos do Ministério do Meio Ambiente, que estão sendo esvaziados durante a gestão Bolsonaro, E com integrantes fazendo duras críticas à gestão do ministro Ricardo Salles. Inclusive, fiscais do IBAMA soltaram uma carta há poucos dias falando sobre mudanças implementadas por essa gestão do meio ambiente em relação ao procedimento para aplicação de multas e como isso inviabilizava o trabalho de fiscalização. Mas tá, vamos lá. A ideia é que esse novo grupo seja formado majoritariamente por militares inativos com experiência na região. Esse novo grupo teria autorização para prender, multar e apreender ou destruir equipamentos. O que é estranho dessa ideia? Ai, Gabriela, mas a ideia é boa. Então, calma. O estranho é que já existem órgãos com essa função. A gente citou aqui. Só que esses órgãos são de Estado, com um corpo técnico especialista, que não está ligado ao governo. E também com participação da sociedade civil. E isso parece ser um problema para o Ricardo Salles. O governo Bolsonaro quer um comando ligado a ele, ao governo e de natureza militar, mas paralelo às instituições que já têm essa atribuição. É quase, faltando aqui a palavra, é quase uma milícia. Tudo isso é ainda mais preocupante num governo que a gente sabe que tem uma relação bem estranha com setores das polícias militares. Essa milicialização paralela aos órgãos de Estado parece uma coisa recorrente no governo Bolsonaro. A gente precisa se perguntar o porquê. Tem uma coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo dessa semana sobre os bastidores dessa manobra, que é muito interessante. Eu recomendo a quem puder ler essa matéria da Malu Gaspar. Esse é um ponto para a gente ficar muito atento. Vocês sabem que a questão ambiental é um calo do governo. E isso porque a posição negacionista do Bolsonaro hoje em dia é minoritária. Além de ser horrível para o nosso futuro, afinal são os nossos filhos que vão ter que viver em um país com meio ambiente degradado, com ar poluído, eventos climáticos extremos e com uma Amazônia possivelmente desertificada, é horrível para o nosso presente também. Hoje em dia, o negacionismo climático faz a gente perder dinheiro. Isso porque é um problema que não fica restrito ao nosso país. Ele se comunica. E o Brasil exporta commodities para o mundo todo. Muitos parceiros comerciais só compram produtos com certificação ambiental. Até porque, se está todo mundo tendo que produzir com determinado tipo de regra de proteção ambiental, um país que não observa essas regras gasta menos para produzir. E aí entra na competição com uma vantagem injusta. Mais do que isso, o problema ambiental se comunica. Então a degradação num lugar prejudica o mundo inteiro. Ninguém vai querer chancelar uma política ambiental irresponsável. Quem quiser estudar um pouquinho sobre essa história de menos regra de proteção ambiental, vantagem competitiva injusta, dá uma pesquisadinha em dumping ambiental. Isso funciona com legislação trabalhista também. E aí a gente pode pensar em dumping social. Bom, mas vamos continuar. Se um produto, portanto, vem de uma área de desmatamento que não cumpre essas regras de proteção ambiental, ele não consegue comprador, ele vai sofrer muita resistência. Além disso, muitos investidores internacionais não investem mais em países que não protegem o seu meio ambiente, segundo ali um regramento mínimo. O Brasil está no fim da fila para essa galera. Não por acaso, os grupos de pressão mais eficazes na questão ambiental sobre o governo Bolsonaro nem são os ambientalistas, são o agronegócio e os empresários, que precisam desse investimento estrangeiro. O Leonardo DiCaprio é mó legal. Aliás, Léo, se você quiser vir aqui dar uma entrevista para o canal, estou de braços abertos. Mas não é ele quem opera os pauzinhos. Nem é ele quem coloca fogo na Amazônia, tá bom, queridos? Se tiver alguém aqui perdido,
né, que nos assiste, ouve o que o presidente Jair Bolsonaro fala, não caia nessa ladainha. Eu acho relevante aqui fazer uma observação importante. Eu vou falar de pessoas e empresários preocupados só com o parecer e não com o ser. Estou generalizando? Não estou. Porque tem muita gente no empresariado que sim, acordou para a importância do meio ambiente e está ajustando suas práticas nesse sentido. Mas tem uma galera também que se preocupa mais com a aparência de preservação ambiental do que com a preservação em si. Para esse grupo, uma mudança de discurso do presidente, sem a atitude prática para acompanhar, pode já ser suficiente, desde que isso convence os gringos. E desde que dure até o próximo ciclo eleitoral, que já vem aí. Sabe esse grupo que topou acreditar na mudança de tom do Bolsonaro em relação à pandemia? Pois é, essa distinção entre ser e parecer permite acomodar interesses e mantém intacto o núcleo mais sensível das políticas de governo. Então tem que ficar de olho. O Itamaraty, que recentemente se livrou do Ernesto Araújo, doidão, vem aconselhando que a cúpula do clima seja uma virada, de fato, para o governo. Mas isso acaba sendo muito difícil para um governo que se recusa a melhorar, que nega a realidade a todo momento e que se pauta pelas próximas eleições o tempo todo e se pautando pelas próximas eleições que tem que se preocupar com a sua base eleitoral negacionista. Enfim, para a gente se encaminhar para o final, vamos ser honestos aqui. A aceleração das mudanças climáticas é um assunto muito complexo, com várias facetas e é de longo prazo. A gente não vai ver o resultado do que a gente está fazendo agora nos próximos anos, talvez nem nas próximas décadas. É muito difícil para qualquer um pensar nesses termos. Será que a gente, por aqui, será que nós que estamos discutindo agora, estamos mesmo engajados nessa pauta? Ou será que é um engajamento superficial, de momento? É talvez motivado mais por um desgosto do presidente do que por uma preocupação genuína com a questão ambiental. A gente constitui a nossa identidade na diferenciação. Quando uma pessoa é contra o Bolsonaro e todas as suas políticas, ela se mostra diferente dele. Isso pode ser muito legal, você acaba encontrando seu grupo nas redes, sentindo pertencimento, se sentindo mais confortável para manifestar aquilo que você entende como sendo a sua opinião. Mas a gente precisa pensar que as pessoas se queixam das redes, do sectarismo, da polarização, mas a gente acaba, às vezes, alimentando também essas dinâmicas. E talvez a gente esteja focando mais nessa dinâmica do que no problema que a gente tem para resolver. Então vamos lá. Ok, você não gosta do Bolsonaro, faz críticas a ele sempre que você pode e se engajou nesse movimento fora Salles no Twitter. Tudo legítimo, minha opinião tá junto com a sua. Mas quais são as propostas dos outros pré-candidatos para o ano que vem? O que o meu governador, os meus senadores e deputados têm feito sobre o assunto? Eles discutem a pauta ambiental? Será que eles têm posições que estão alinhadas ao meu posicionamento? Será que eu sei qual é o meu posicionamento nesse assunto? O que eu tenho feito na minha vida para contribuir com a questão ambiental? A gente não pode esquecer que proteger o nosso meio ambiente exige uma mudança de postura individual de todos nós e até isso pode tornar o tema um pouquinho mais difícil, né? Mudar os nossos próprios hábitos é incômodo. Ou a gente acalma e foca no que é importante, pelo menos de vez em quando, ou a gente vai correr atrás do nosso rabo para sempre. Quando a gente está discutindo política pública e futuro, não adianta só se afirmar na negação do outro, só criticar o Bolsonaro e tudo que vem dele. A gente tem que entender o que a gente pensa sobre o mundo, a gente tem que propor também. A gente está exausto com tanta notícia ruim, com mais de um ano de pandemia, eu sei. Mas quando a gente discute política, a gente precisa pensar no longo prazo. Spoiler! Tem gente falando de pauta ambiental no GPS Político. Se inscreve aqui no canal e acompanha os vídeos que sobem todos os sábados às 10 horas da manhã. Um político populista como o presidente Jair Bolsonaro precisa de assuntos simples e de curto prazo. Projetos mais complexos não se prestam à simplificação que ele propõe do mundo. E por isso a gente também precisa se engajar nesses assuntos e entender e reconhecer a complexidade deles, para não ser presa fácil para discursos simplistas dos populistas. A gente está num mundo globalizado, a percepção de outros países importa. A economia verde se apresenta como uma solução para o futuro. Um país com uma reserva ambiental como a Amazônia não devia estar pensando nisso? Será que essa não é a nossa maior vantagem competitiva? E quem são as pessoas no nosso debate público pensando nesse sentido? Um ponto para a gente refletir. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal. Tchau, tchau!